Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Mente em Cristo. Eu sou a Kíssila e, meus irmãos, eu trouxe um sonho para vocês. Essa irmã, ela contou esse relato em 2016. E no sonho que ela revela aqui para nós, ela nos conta que o Senhor a mostrou que ele voltaria durante uma guerra entre os Estados Unidos e o Irã. Ela vê bombas nucleares sendo usadas durante essa guerra e ela fala que logo após esse momento o Senhor surge nos céus. Eu peço que vocês levem tudo isso em oração, provem, testem, discernam, examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Fiquem com esse vídeo e que Deus os abençoe. Oi pessoal, aqui é a Amanda, AK, e eu queria dar um oi para vocês, porque eu quero compartilhar um sonho que eu tive no dia 28 de outubro. Hoje é 4 de novembro de 2016, então esse sonho foi na semana passada. Eu queria deixar isso claro, porque eu sinto que é necessário. Eu sei que existem muitas pessoas que sentem que todos os seus sonhos vêm do Senhor. E sim, Deus nos dá muitos sonhos, alguns realmente vêm da nossa imaginação, do nosso subconsciente, ou das impressões que temos de outros sonhos que vemos. E eu estou disposta a admitir que o meu sonho pode ter sido influenciado por alguns de vocês, pelos sonhos de vocês. Eu quero dizer, o Senhor está derramando o Espírito dele sobre mim e eu fico muito animada só de ver o que Deus está fazendo na vida de vocês, porque eu sei que Ele está fazendo tantas coisas na minha vida agora, então eu fico animada e eu assisto aos vídeos de vocês. E eu quero aproveitar e mandar um abraço a todos. O meu marido, ele é completamente o oposto, ele não assiste vídeos, então ele não faz nada disso. Então eu sei que os sonhos dele não são influenciados por nada do YouTube. Mas eu preciso dizer que esse sonho foi realmente poderoso e eu me lembro dele, desde o começo até o fim. Eu nunca lembro dos meus sonhos, mas normalmente eu nem sinto quando eu estou sonhando. Então, quando eu me lembro de algo, isso se destaca. E geralmente, quando algo se destaca, é por um motivo. Então, o Espírito Santo, talvez ele queira que você se lembre disso por alguma razão. E é por isso que eu estou compartilhando esse sonho. Senhor, Santo Senhor, por favor, me ajude a lembrar de tudo o que aconteceu. E além disso, eu vou contar o sonho completo. Eu não acho que necessariamente todas as partes sejam importantes ou relevantes, mas por respeito ao Espírito Santo, já que tudo veio dele, eu quero ter certeza que eu vou compartilhar tudo. Então, deixa eu começar a contar esse sonho para vocês. Eu estava em algum tipo de parque aquático, ou eu estava em algum resort aquático, e eu fazia parte de um time de salva-vidas. Eu não sei porque eu estava lá. Eu era salva-vidas, mas eu nem sei nadar tão bem assim. Então eu nem sei porque eu fazia parte desse time. Enfim, todos nós estávamos posicionados em diferentes estações, e eu fiquei em uma estação específica, em um brinquedo específico. E tinha um rapaz que ele desceu pelo tobogã e ele saiu pelo escorregador, ele entra numa correnteza e de repente ele começa a nadar. E ele nadava como Michael Phelps, tipo muito forte mesmo, e então ele para bem na minha frente. E ele simplesmente começa a afundar. E eu fico olhando para ele sem entender por que ele está fazendo aquilo. E eu sei que os outros salva-vidas estão tipo, o que está acontecendo? O que há de errado com esse garoto? E eu não faço ideia, porque eu penso que ele está fingindo, porque ele estava nadando muito bem antes. Então eu pensei que estava tudo bem se eu não fizesse nada, porque ele sabia nadar. E então, do outro lado da piscina, um outro salva-vidas entra, mergulha e pega o garoto. Tira ele da água. E então, esses salva-vidas vêm até mim e dizem: Amanda, por que você não fez nada? Por que você não agiu? Por que você não ajudou o garoto?
E eu fiquei tipo, eu achei que ele estava fingindo, eu achei que estava tudo bem, achei que ele estava brincando. E eles estavam bem chateados comigo. Mas o chefe, tipo o chefe de todos nós, ele fez uma inspeção na equipe de salva-vidas, ele investigou tudo em detalhes e descobriu que o cara realmente estava fingindo. Eu não sei se isso é importante de alguma forma, mas eu estou compartilhando. Então, o chefe nos reuniu e ele começou a pagar a todo mundo. Ele vem até mim e me entrega uma nota de $100, novinha em folha. Então ele me diz, não, espera, eu quero te dar mais do que isso. E, não, espera, eu quero te dar mais. Então ele pega o dinheiro de volta e vai pagar outras pessoas. E quando ele volta, ele me entrega o dinheiro dobrado. E eu simplesmente pego e coloco no bolso. Então, ele pega... Eu nem contei o dinheiro, na verdade. Então ele pega e começa a se despedir. E ele me diz, Deus te abençoe. E eu gostei daquilo, mas no sonho eu fiquei pensando, por que ele me disse Deus te abençoe daquele jeito? Foi estranho, mas aí eu pensei, Deus te abençoe. E fui embora. Eu subi para ir arrumar as minhas coisas e tudo mais. Nós estávamos meio que acampados ali com todas as nossas coisas, tipo em um anfiteatro. E tinha vários andares. Acho que tinha uns 2 andares ou algo assim. E a vista geral dava para um campo enorme. E então, de repente, do nada, houve um clarão muito grande, muito forte. E eu olhei para cima. E eu vi lá fora, no horizonte. Quando eu olhei, eu vi a quilômetros de distância. Foi uma explosão gigantesca e eu simplesmente senti como se bombas estivessem caindo. Havia uma bomba enorme, tipo uma bomba gigantesca, como uma nuvem de forma de cogumelo. Só que de fogo, por toda parte. E então, a partir dela, haviam várias outras e elas começaram a explodir. Tipo o show de águas de Belágio, aquele espetáculo, sabe? Todas essas outras explodiam como fogos de artifício. Havia fogo por toda parte. E uma onda de energia, tipo uma onda de fogo poderosa. Eu me lembro de olhar para baixo e ver essa onda vindo, e dava para ver como se fosse gases no ar, poeira, tudo rolando como uma onda. E aquilo vinha na nossa direção. E o prédio começou a tremer. E eu só gritava, está acontecendo, está acontecendo. E eles disseram que haviam 3 ondas disso. 3 ondas. 3 ondas. E eu não sei de onde veio essa revelação. Eu simplesmente sabia disso, dentro de mim, que vinha essa explosão em 3 ondas. E eu estava gritando, tentando avisar a todo mundo. Haveriam mais bombas ainda. Então, de repente, começaram as outras bombas. E então veio outra onda de fogo e gases e tudo mais. E então aconteceu de novo. E eu só me lembro de pensar que eu não estava com medo. Eu não estava com medo nenhum. Eu simplesmente sabia que aquelas pessoas lá no campo, as que estavam mais perto, tinham sido destruídas. Elas tinham ido embora. Elas tinham
elas tinham ido embora, tudo tinha acabado para elas. E então, de repente, apareceu uma notícia de última hora. Eu me lembro, parecia tipo um boletim informativo do nada. Eu não sei, é como uma notícia urgente. E eu me lembro disso aparecendo. Eu me lembro de ver o rosto da Hillary Clinton no espaço, eu vi o rosto do Obama, e o boletim dizia algo como: os Estados Unidos estão em guerra com o Irã. E eu me lembro de achar isso estranho, porque não dizia algo como os Estados Unidos estão entrando em guerra com o Irã. Era como se estivesse no passado. Como se eles já estivessem em guerra, como se nós já estivéssemos em guerra há muito tempo, mas ninguém tivesse sido informado, como se fosse uma guerra secreta. E eu só estava pensando, como eles poderiam não nos contar, como eles poderiam não contar para ninguém. Enfim, depois que isso aconteceu, houve simplesmente a luz mais brilhante de todas, a mais intensa que vocês podem imaginar, e não era uma bomba, era incrível, e era a chegada de Jesus lá embaixo com todos os seus anjos, e aquilo foi tão incrível, e eu estava louvando a ele, dizendo: obrigado, Jesus, eu te amo, Jesus, como se eu estivesse simplesmente adorando, tu és o Senhor Todo-Poderoso, tu és santo, e eu estava clamando louvores ao Senhor, e eu estava tão feliz, porque ele estava vindo para nos resgatar, e ele era tão lindo, e haviam tantos anjos que iluminavam o céu, como se houvesse muitos deles. Mas então, sim, depois que eu tenho um sonho assim, eu sempre vou para o meu cantinho de oração. E eu começo a fazer perguntas tipo: Senhor, o que foi isso que está acontecendo? O que tudo isso significa? E eu não me concentrei muito na parte das bombas, eu fiquei tipo: o que significa aquela parte do salva-vidas? Eu fiquei tipo: o que significa aquela parte? E enquanto eu orava, eu perguntava sobre isso. Foi como se eu tivesse sentido o Espírito Santo ali. E de repente eu simplesmente senti tanta culpa. Não por ter ajudado aquele homem, não por não ter ajudado aquele homem que estava se afogando, como se eu tivesse recebido uma revelação. É como se eu estivesse deixando as pessoas se afogarem na minha frente. E eu não estivesse fazendo nada. Eu não estava agindo, eu não estava entrando em ação. E eu não estava ajudando as pessoas, eu não estava tentando salvá-los, eu não estava fazendo nada. Eu não estava fazendo nada, eu estava apenas deixando eles se afogarem. E eu simplesmente comecei a chorar. Eu comecei a chorar porque é verdade, o Senhor me deu todas essas coisas. Eu me lembro de tantas coisas e eu não estou fazendo nada com isso. E eu me senti tão mal que eu só conseguia chorar. Eu só pedia perdão, implorando: Senhor, me perdoa, me perdoa. Tipo, me perdoa por deixá-lo se afogar, Senhor, me perdoa. E eu só ficava pedindo perdão, chorando profundamente. Mas então eu interpretei isso como um: ok, tudo bem, eu te mostrei isso, sim, você tem boas intenções, você quer ajudar. Você quer ser usada. E você diz que quer salvar pessoas, mas quando chega a hora de agir, você não faz nada. Você trava, você não leva as pessoas a sério. Você não leva a alma delas a sério. Então, eu anotei isso dentro de mim. E foi por isso que eu pensei: Senhor, tudo bem, eu vou começar a gravar esses vídeos, mesmo que isso me faça parecer estranha ou louca. Eu digo que eu quero ser um sacrifício vivo, mas eu não estou fazendo nada para isso. E eu estou falando dessas coisas porque o meu marido e a minha irmã são pessoas que realmente precisam ouvir a verdade sobre Deus, a verdade sobre o que Ele está fazendo. Tem um temor saudável, que eles tenham um temor saudável do Senhor, porque você sabe que Ele está voltando, você sente que Ele faz as coisas, Ele dá visões, Ele nos dá sonhos. É como se Ele estivesse falando com a gente através dos profetas. Você sabe que Ele está enviando mensagens o tempo todo, mas você não conta para ninguém. Você não fala o quão real Ele é. Mas você também
precisa fazer isso. E é difícil, porque eu sou muito tímida mesmo. E falar com as pessoas muitas vezes está totalmente fora da minha zona de conforto. É como se eu tivesse dificuldades reais. Às vezes, até de ligar para pedir uma pizza, eu tenho dificuldade, porque eu vou te falar que quando eu vou falar com alguém do outro lado da linha, é assim que eu sou tímida. Provavelmente vocês nem percebem, porque eu estou falando com uma câmera agora, mas enfim, logo depois daquele sonho, eu senti uma obrigação, como se fosse assim, ok, eu sou uma salva-vidas. E salva-vidas salvam vidas, e eu falhei na minha missão. Eu não agi. E então veio a destruição, e depois Jesus apareceu, e eu não sei exatamente o que tudo isso significa. Eu não vou tentar interpretar tudo por conta própria, mas eu senti que tive a oportunidade de ajudar alguém e eu não agi. Coisas ruins aconteceram, e então Jesus apareceu. E então eu não sei, eu acho que essa é a minha mensagem para vocês. Para que vocês estejam preparados para mostrar, para compartilhar o que Jesus está fazendo na vida de vocês. Existem pessoas que ainda precisam ouvir sobre ele, existem cristãos que não sabem o quão real ele é. Existem cristãos que não têm o menor temor saudável do Senhor. Então, pessoal, se vocês têm experiências, compartilhem o testemunho de vocês, porque as pessoas precisam ouvir. Elas precisam ouvir e saber quem ele é, precisam conhecer o poder dele, precisam saber o quão santo ele é. Meu Deus, eu sinto o Espírito Santo e eu acho que é isso, há muito a ser feito e eu sinto que não há mais tempo. Então vamos agir, vamos fazer o que precisamos fazer, porque o Senhor está derramando o seu Espírito por um propósito. E nós não podemos simplesmente ignorar tudo isso, não podemos ignorar essas coisas, temos que levar isso a sério. E precisamos tentar alcançar o máximo de pessoas possível. E eu só agradeço, Senhor, eu te amo, Senhor Jesus, eu te amo, Espírito Santo, e eu te agradeço. E eu só peço, Senhor, abençoa todos que assistirem a isso, protege eles, guarda-os, cobre-os com teu sangue. Deus é real, o Espírito Santo é real. E eu sinto o temor o tempo todo. Ele é muito real e ele nos ama. Deus nos ama, então seja abençoado. Busquem a face dele. Olhem para as nuvens, porque ele está vindo. Eu amo vocês e que Deus os abençoe. Essa foi a mensagem, e se ela falou ao seu coração, eu gostaria aqui de te fazer 2 convites. O primeiro é se você ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, mas assim você sente, repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como o meu único Senhor e Salvador, pois sei que fui remido pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Eu reconheço que o Senhor veio à terra, morreu e ressuscitou ao 3º dia para que eu pudesse ser limpo dos meus pecados. Te peço perdão por todos os pecados que cometi e te peço que me faça uma nova criatura em Cristo Jesus. Que assim seja. Amém. Agora eu quero te fazer um segundo convite, porque aqui nesse canal nós temos uma playlist completa da leitura da palavra de Gênesis e Apocalipse, e você é o nosso convidado mais do que especial para vir conosco se alimentar do pão do nosso espírito. Eu fico por aqui, nós nos vemos no próximo vídeo, um beijo e que Deus os abençoe.